Bom dia, 8 horas da manhã, terça-feira, nosso encontro marcado. Na última sexta-feira de cada mês, eu vou sempre receber alguém que compra de quem vende para os arquitetos. E quem compra e escolhe e define são os arquitetos. Então, para isso, hoje a gente vai receber aqui uma dupla de arquitetos para conversar e entender como é que é o lado de lá, né, de quem está recebendo essa visita. Né? Estúdio Vincular, os meninos vão entrar aí, o Felipe e o Gabriel, os arquitetos lá. Então, acredito aí que a gente vai bater um papo. Já estão entrando, já aceitamos por aqui. Bom dia! Bom dia. Estão me Bom dia, ouvindo pessoal. Tudo bom? bem? Ó, eu vou fazer assim. Vou pedir para vocês se apresentarem, que eu já falei que tem o Felipe e o Gabriel. Então, eu sei o Felipe e o Gabriel. Então, eu queria que vocês se apresentassem, meninos, segunda-feira, né? Falassem um pouquinho da formação de vocês, para o pessoal aí já começar a entender. Beleza, Priscila. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né, para a gente participar dessa conversa. E a gente, tanto eu quanto o Felipe, a gente se formou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, né, em Isso. 2019 e 2020, respectivamente. E desde então a gente vem atuando, né, na área de projeto arquitetônico, projeto de interiores. Em 2021 a gente criou nosso escritório, né, o Estúdio Vincular. E desde então a gente vem atuando um pouquinho em cada área, né? Mas o nosso foco é o projeto arquitetônico. Projeto arquitetônico, a gente fala na questão residencial, moradia, na maioria? Isso, a gente trabalhou, desenvolveu projetos de arquitetura na área residencial, Tá. um pouco na área comercial também, mas principalmente residencial. Família. Aquela coisa bem gostosa. Família, aquela coisa bem gostosa de atender, que é fácil de tomar decisão. É, um pouco para a família, depois a gente conseguiu extrapolar. Uhum. E, Priscila, não, é só uma observação, não sei se a gente não está vendo a tua câmera, não sei se está Ah, tudo certo por às aí. vezes acontece isso, infelizmente, mas eu estou Tá. aqui, tá? E depois, quando sair, ela sai normal. Tem acontecido isso nas lives do Instagram, acho que ele não acordou direito. Tranquilo. Que pena. A Beleza. do, a do Quero falar um Robson pouquinho. também aconteceu isso, mas depois ele viu. Ele me viu aqui. Perfeito. Acho que é legal a gente comentar mais ou menos qual que é a atuação, de fato, no nosso escritório, né? Sim. Tem escritórios que são mais focados na parte de projeto, outros são mais focados na parte de execução, né? Uhum. No nosso caso, a gente foca mais no projeto, então a gente se considera projetistas de fato, né? Tá, especificação. Exato, isso. Então, o nosso contato até com fornecedores, mais essa parte de especificação mesmo, como tu comentou, ela já começa lá no início, de fato, no projeto, né? É Uhum. quando a gente começa a tomar as primeiras decisões, né? E essas decisões, elas impactam até o final do projeto, até, inclusive na obra, né? Sim. Então, são como se fossem casamentos, né? Quando a gente especifica um produto, ou mesmo algum tipo de serviço, algum tipo de tratamento que vai ser dado, seja numa fachada de um edifício, um determinado tipo de pintura, a gente acaba ficando condicionado muitas vezes a um tipo de prestação de serviço, a um tipo de produto, né? E, de certa forma, sempre que a gente faz isso, já antecipa esses serviços, esses produtos já na etapa de projeto, existe uma expectativa, né? Uhum. Essa expectativa ela pode ou não ser cumprida lá no final da obra, quando todo o Claro. projeto se concretiza, né? E talvez esse seja o ponto mais importante para nós como projetistas, né?
essa relação entre expectativa e realidade, né? Se Uhum. foi cumprido, se foi entregue da forma como se esperava, né? Para a gente isso é muito importante, porque isso é algo que a gente, inclusive, repassa para os clientes, né? É uma questão de trazer mais segurança nas escolhas também, né? Tem vários outros aspectos que envolvem isso também, mas quando a gente trabalha como especificador, né? A gente trabalha muito nessa etapa de projeto, que é criar a expectativa, né? Sim. E torcer para que ela se materialize. E daí tem vários caminhos para a gente fazer com que isso se materialize da melhor forma possível, né? Uhum. Aí entram as questões de relação com o fornecedor, enfim, tipo, qualidade do produto, né? Eu acho que falando. Eu acredito assim, é uma questão muito cultural, né? Que o brasileiro tem aprendido, porque a gente sempre foi daquele, vamos fazendo. Vamos Exato. fazendo. Não sei o que, o tal do puxadinho, né? Na arquitetura a gente fala muito do tal do puxadinho. Sim, Vamos fazendo, não projeta, não pensa antes. Daí chega lá no material de construção, tem alguma coisa que resolve tal problema, né? Então, assim, é muito complicado porque realmente o pessoal não pensa antes de fazer. é, E, e eu acho que com o advindo aí da 15575, dessa responsabilidade do especificador e tudo mais, essa função do arquiteto projetista, especificador mesmo, ficou muito clara, né? Que a escolha dos materiais, a durabilidade desses materiais, eu acho que é bem isso que vocês entram. exato. E agora tu tocou num ponto bem importante, Priscila, que é a gente trazer cada vez mais a especificação para a etapa de projeto, né? Como a gente atua, o nosso foco é essa etapa, né, de planejar, de organizar, prever, a gente gosta de enfatizar essa postura também, de tudo que a gente conseguir prever antes, no papel ainda, é muito melhor para Uhum. todo mundo, né? Para nós, mesmo para o fornecedor também, para o cliente. Dando um exemplo, a gente, né, como a gente é um escritório que está começando, a gente tem uma gama de área de projeto bastante grande, né? E Sim. recentemente a gente desenvolveu um projeto para um outro país, né? Um projeto feito no Brasil, financiado por um outro país, no caso a Uhum. Polônia. E esse era um projeto que exigia uma especificação super detalhada, porque todos os materiais que estão lá, tudo que está especificado, tem que ser comprovado e seguido à risca, né? Sim. Então, teve uma etapa de pesquisa de materiais de revestimento, de soluções, de cobertura, pintura, enfim, tudo isso teve que ser muito bem estudado e especificado antes, né? Porque não vai poder ser resolvido na hora, né? Não Não. tem essa margem. Não tem, não tem. E é uma questão realmente quando você entra nesse tipo de detalhe, não tem como. E agora, vocês tocaram num assunto que eu falo muito quando eu falo em desbloquear vendas para o mercado de arquitetura, que é a confiança. Que uma coisa é você colocar no papel, outra coisa é quem eu vou colocar no papel, quem eu confio para colocar no papel e que vai executar e entregar aquela expectativa que eu estou esperando, né? E eu falo muito assim, gente, o que vocês precisam? Precisam de um material super top para entregar para um arquiteto, mas vocês precisam conquistar a confiança desse arquiteto. O que é essencial para vocês confiarem num fornecedor? Bom, eu acho que essa questão da expectativa e realidade, ela, em alguns pontos, ela chega até a ser um pouco subjetiva, né? Cada um tem uma expectativa. Nós, como projetistas, temos uma expectativa diferente, às vezes, da expectativa do cliente, né? Mas, de modo geral, a gente considera que um profissional conquista a nossa confiança quando ele entrega a expectativa que ele vendeu, né? Uhum. A qualidade do produto, claro, ela entra nesse aspecto, mas, por exemplo, o comprometimento, às vezes, com a obra, né? Que é um ponto que é muito importante. É, Se a pessoa tem ali uma postura resolutiva também, né? Se ela traz Uhum. soluções. Porque é muito difícil a gente ter uma obra, que não aconteçam percalços, né? Mesmo Sim. quando a gente tem um projeto super detalhado,
é muito comum que uma coisa ou outra saia do planejado, né? Às vezes pode ser algum atraso do próprio fornecedor, de algum material, Uhum. ou, bom, existem funcionários podem ficar doentes, podem ter problemas pessoais, e isso acaba acarretando alguns problemas que exigem soluções até um pouco criativas, eventualmente, né? Uhum. Então, quando o profissional tem essa postura mais resolutiva, de tentar contornar algum obstáculo, isso, de certa forma, já mostra para a gente, né? Nós, como escritórios, já mostra uma postura de comprometimento mesmo, né? A pessoa está Sim. preocupada com o resultado final. Isso talvez seja um ponto central para a gente, né? E isso acaba, resulta, né? Num, numa entrega de uma expectativa que a gente esperava receber, né? Legal. Ó, o que que vocês passaram aqui pra gente? Comprometimento com a obra, né? Então, eu acho assim, vendedor que não acompanha a obra até o final. Vendeu, tá certo, ganhei o meu, fui embora. Acabou, não tem confiança, dificilmente ele volta para a obra desse arquiteto, Sim, né? Postura resolutiva e criativa. Essa fazia tempo que eu não escutava e que eu também não falo, mas sim, é uma questão muito de estar pronto para resolver, né? De estar pronto para criar junto com o arquiteto uma solução. Então, assim, às vezes as pessoas elas ficam, enquanto vendedor, é isso que eu tenho no meu catálogo e não consigo mudar, né? E eu acho que isso faz uma diferença porque, assim, nós sabemos que o arquiteto ele sempre vai pegar um produto e vai ver se cabe em outro lugar. Fato, né? Então, pega o produto, é um produto em piso, é um revestimento de piso. Ah, será que não dá para a gente pôr aqui na parede ou nesse acabamento aqui e tal? E a gente sabe que um vendedor, quando ele é limitado, né? Ele vai dizer assim, não, não pode, mas ele também não escuta o arquiteto. Então, assim, esse trazer e levar, levar e trazer é algo que a gente percebe assim que é muito importante, né, para o arquiteto. E assim, entrando é, essa questão de o cara é criativo, o cara aceita as minhas ideias, eu tô também com a minha criatividade. O que que encanta vocês quando vocês recebem aí um vendedor ou um atendimento de um fornecedor, seja por e-mail, seja por WhatsApp? O que que encanta? O que que brilha os olhos dos arquitetos? Bom, vamos lá. A gente tem alguns pontos assim que a gente estava conversando, né, que fazem muita diferença assim na nossa relação com os fornecedores, com os prestadores de serviço. E acho que o primeiro deles, entrando nessa linha que o Felipe falou de expectativa versus o que vai ser entregue depois, acho que o primeiro ponto é ter uma clareza assim na comunicação dos produtos e serviços. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com a clareza? Às vezes, uma proposta comercial bem montada. Isso Tá. já faz muita diferença. Uma proposta em que eu vejo quais produtos vão ser entregues, quais serviços vão ser realizados, uma descrição deles, né? Porque a Uhum. partir disso a gente consegue realmente comparar orçamentos, ver, esse orçamento aqui está um pouco maior, mas eles entregam esse item a mais, né? E então fica mais fácil para a gente discutir entre nós, com o cliente, a escolha de um fornecedor. E quando não tem isso, fica bastante difícil, né? Às vezes algo que uma informação que vem solta, que vem diluída, fica mais difícil para fazer esse estudo e muitas vezes a gente acaba até descartando, né, um serviço que ele pode ser bem feito, mas que essa comunicação inicial, se ela já não for boa, ela já cria uma barreira, né? Porque a única coisa que vocês recebem mesmo é esse documento. E é um documento oficial, né? Eu costumo dizer que uma proposta, eu chamo de proposta comercial estratégica, não é? Então, assim, eu acho que uma proposta o quanto mais você detalhar ali, é a tua primeira chance de ter um documento oficial de relação comercial. Né? Então, a partir do momento que você é claro ali, acredito sim que isso facilita a vida de vocês. Que mais? Que mais que encanta? Exatamente. Mesmo, só pegando o gancho ainda, Aham. mesmo quando a gente não fecha com aquele fornecedor ou quando o cliente opta por algum outro que já conhece, a gente
cria uma relação com aquele fornecedor que teve essa postura, né? E a gente acaba sempre voltando para ele, para consultar para um outro projeto, para tirar uma dúvida. Então, acho que isso entra naquilo que tu comentou, de Eu ia criar uma perguntar. confiança, né? Sim, confiança. E além de criar confiança, também ali a gente consegue ter um panorama geral, digamos, construir essa expectativa quando a gente vê uma proposta bem feita, né? Até que ponto esse profissional vai estar atuando junto com a gente, né? Até que ponto a gente vai precisar de um outro profissional para complementar o trabalho dele, ou se vai precisar ou não, né? E junto a isso, acho que a gente pode até comentar, às vezes, de ter um portfólio, né? Que é uma referência básica daquilo que é o resultado que a pessoa entrega, né? Mais uma vez, essa ideia de expectativa e realidade, né? O que a Uhum. pessoa promete e o que ela entrega de fato, né? Quando a gente tem, por exemplo, lojas que vendem produtos, é mais fácil ter esse portfólio porque as próprias marcas já vão fornecendo, né? Sim. Mas no caso de um prestador de serviços, muitas vezes a gente não tem acesso ao que ele já fez, a que trabalhos ele já desenvolveu, como é que ficou o resultado. Então, Uhum. quando a gente tem acesso a isso, também dá uma confiança a mais na hora de a gente querer conhecer o trabalho, né? De querer indicar. Exato. E diga uma coisa para mim, agora me surgiu aqui. Quando vocês falam portfólio, redes sociais, vocês olham? Sim, Faz Com certeza. diferença? faz. Com Bastante. certeza. Bastante. Não, eu Hoje, imaginei, porque assim, eu não imaginava que vocês fossem falar tanto do portfólio em si, do fornecedor, né? Porque realmente a gente tem essa questão da indicação, né? A gente ouve muito o pessoal falar assim, não, eu só trabalho por indicação, né? Não, eu não faço propaganda, eu só trabalho por indicação. Mas para criar essa confiança, eu acho que ainda as redes sociais são importantes. Exato, é porque quando a gente pensa num primeiro contato, né, a gente ainda não sabe como é que é o trabalho da pessoa, né? A melhor Uhum. forma da gente ver isso é ter um registro, né? Seja por rede social ou mesmo um documento com imagens, vale tudo, né? mesmo quando a Sim. gente recebe uma indicação, por exemplo, a gente às vezes pergunta para algum amigo, algum colega arquiteto nosso, né, se tem alguma indicação para um prestador de serviço, fornecedor daquela área. Mesmo quando vem essa indicação de outra pessoa, a gente vai atrás conferir se, como é que é a página dessa pessoa, se tem uma página, se tem foto dos serviços, dos produtos feitos. A gente quer ter essa assim, uma base, né, de segurança ali, de confiança para conhecer o trabalho da pessoa sem ter que, às vezes, visitar uma obra que ela fez, né? A gente muitas vezes não vai ter acesso a isso. Então, a rede social, ela é uma porta de entrada, né? Sim. Isso tudo seria talvez o primeiro contato, né? O primeiro contato com o fornecedor, um prestador de serviço, ele tem essa dúvida, tanto nós como arquitetos, quanto para o cliente, né? Uhum. Será que o serviço vai ser bom? Será se vai valer a pena contratar? Às vezes pode ser um prestador de serviço que ele tem um preço um pouco maior do que o mercado, mas por que é um preço Por um pouco quê? maior? Ele entrega alguma coisa a mais, Uhum. né? Tem várias situações que a gente pode ali colocar na balança e ver o que de fato pende para o lado tanto do cliente quanto para o nosso, né? A gente Eu também quer ter o costumo nosso dizer, trabalho facilitado. eu costumo dizer que se o teu produto não é o mais barato na construção civil, o teu maior aliado sempre vai ser o arquiteto. Porque ele é É, capaz de entender, ele é capaz de entender, né, o porquê que vale mais. Porque normalmente Exato. a pessoa que ela não tenha muita noção de construção civil, de nada, ela olha só o preço. Produto preço, né? Cara crachá, produto preço. E quando você vem para essa visão mais técnica de atendimento, de prazo, de resultado, né? Com certeza a gente vem aí para uma necessidade técnica de um arquiteto. Então não existe como você trabalhar com produto, né, de altíssimo valor sem realmente ele estar vinculado ao mercado da arquitetura e ao arquiteto profissional em si. E assim, ok, encantou,
coloquei, mas assim, tem aquelas coisas assim que a gente chama, eu sempre comento aqui nas lives de red flag. Bandeirinha vermelha, red flag, ó, esse cara aí, se não der problema no começo, vai dar problema no final, vai dar problema no pagamento, não vai entregar, vai pedir um dinheirinho a mais, né? A gente vê cada coisa na hora. Ah, não, é o tipo do cara assim, ele tá cobrando barato, mas depois ele vem com o adicional, com não sei o quê, aí isso não tá Muito comum. previsto. É. O que para vocês assim seria essas red flags do fornecedor que já Bom, avisa? acho que Posso pode começar? começar? É, Pode começar. na verdade, esse era um ponto que eu queria ter comentado no item anterior, mas pensando melhor, acho que entra melhor aqui, né? Legal. A questão de estudar o projeto, eu acho que é talvez o ponto mais relevante, assim, né? Quando a gente percebe que o fornecedor ou o prestador de serviço não entrou no projeto, não pegou o desenho e tentou entender como que funciona, né? Tentar entender o raciocínio por trás daquele projeto, das soluções que estão ali desenhadas, já é talvez a maior red flag, né? Legal. Porque o projeto ele precisa ser estudado. Não adianta eu chegar lá no canteiro de obra ou na execução de um projeto de interiores, seja lá o que for, e tentar entender o que está acontecendo só naquele momento, né? Chegar Sim. lá e de corpo e alma e tentar entender ali naquele momento o que é para fazer, como que vai ser feito. A gente geralmente participa quando o prestador de serviço aparece numa obra, a gente está lá junto para esclarecer algumas dúvidas, né? Uhum. Mas a gente vê que é muito comum o fornecedor chegar na obra e não ter noção nenhuma do que é o Do que é o projeto. Então a gente projeto. precisar esclarecer desde o zero, sabe? Desde o zero, e enquanto o material já foi enviado há muito tempo. Já tinha tempo para fazer um estudo, talvez ali até fazer algumas considerações técnicas, né, sobre o projeto, trazer Uhum. alguma solução que seja mais compatível ou algum aconselhamento sobre algum possível problema que possa acontecer na obra. A gente envia nossos desenhos com bastante antecedência, então a gente espera esse Sim. retorno, né? E é curioso que quando fica muito claro quando o fornecedor, o prestador de serviço, deu uma olhadinha no projeto, assim, nem que seja rápida, assim, mas ele Sim. conseguiu parar e estudar o projeto e quando não faz isso, porque quando ele faz, sempre tem dúvida. Sempre fica com Uhum. alguma dúvida. Pessoal, ali vocês indicaram tal coisa, mas a gente já trabalhou de outra forma, que tal fazer assim? Podemos incluir isso aqui na proposta ou não? Você Sempre sabe tem que uma isso é uma, conversa. você sabe que isso é uma coisa que eu falo muito sobre com os vendedores, porque às vezes eu sempre, vocês sabem, né? Vocês já me conhecem há um certo tempo, que eu sempre digo assim: tem Deus, tem juiz, tem o arquiteto em cima, né? Então o vendedor tem que trabalhar com o arquiteto num super pedestal dourado, maravilhoso, né? Em cima do arquiteto eu brinco que só tem os gatos, né? Que os gatos mandam no É, arquiteto, né? E aí tem dois gatos que eu sei que mandam nesses arquitetos que estão falando comigo hoje. tem. Mas muitos vendedores, eles têm medo de sugerir. Porque eles acham assim, Priscila, você falou que o arquiteto ele manda, ele resolve, ele faz, ele tudo. Como é que eu vou sugerir alguma coisa para esse arquiteto? E agora vocês vêm com essa questão de não, isso mostra que você realmente deu atenção, que é o que eu falo, deu atenção ao projeto, né? E tá me sugerindo algumas coisas. E daí a gente volta para uma fala que eu também comento de um arquiteto muito famoso, que ele me comentou assim: conhecimento do arquiteto é como recheio de pizza. Ele tem que ser abrangente, mas ele não pode ser profundo. Vocês têm que conhecer tudo, mas não pode ser muito profundo, senão você acaba se especializando numa área só, né? É. Então, eu acho assim, essa questão do estudar o projeto e demonstrar isso, né? E perguntar é aquele detalhezinho que às vezes falta para você fechar um negócio com esse arquiteto. Uhum.
Muitas vezes sim, Priscila, porque isso demonstra, né, que teve essa atenção ao que a gente projetou, e é o que tu falou. A gente tem essa abordagem mais abrangente enquanto profissionais, que a gente não tem esse aprofundamento em cada detalhe de cada produto, né? Muitas vezes a gente não conhece todos os produtos que estão disponíveis no mercado, os lançamentos. Então, muitas vezes a gente espera de um fornecedor, de um prestador de serviço, essa postura de sugerir, no sentido de, claro, a gente quer que ele entenda o projeto, que ele entenda a ideia que a gente concebeu, que essa ideia seja seguida, seja respeitada, compreendida, mas ela é uma ideia, ela é algo mais geral, né? Então, as particularidades, elas vão ser resolvidas com esse apoio técnico. Por exemplo, a gente indicou uma iluminação, né, de uma maneira X, e muitas vezes o prestador de serviço já desenvolveu aquilo de uma outra forma e ele traz uma sugestão. Né? A gente já Sim. desenvolveu isso dessa maneira. Dessa maneira tem esse benefício e tem esse ponto negativo. E a gente Uhum. gosta muito dessa postura porque a gente aprende junto também, a gente melhora a maneira de fazer projetos e a gente sente que o projeto está sendo respeitado também. Né? Não é algo de passar por cima, no sentido de, essa ideia aqui, não, isso não existe, não funciona, não tem o que fazer, né? Legal. Mais alguma coisa que eu não posso fazer quando eu estou vendendo para arquiteto? A gente teve várias experiências ao longo desses anos que a gente tem o nosso escritório e tem algumas experiências aquelas experiências que deixam a gente até meio chocados, né? Quando a gente lida com alguns prestadores de serviço. Entrando novamente nessa questão do projeto, a gente também precisa entender, junto com o prestador de serviço, o vendedor, até que ponto as críticas ao projeto ou propostas de soluções, até que ponto essas propostas estão na área dele, né, de fato, a área de atuação. Uhum. A gente já pegou algumas situações em que o profissional vendia, vou dar um exemplo genérico, assim, o profissional vendia a porta e dava pitaco no gesso, sabe? Junto com o Uhum. cliente. E daí cria uma situação de insegurança e uma situação de desconfiança até mesmo junto com o cliente, né? Muitas vezes a gente senta com o fornecedor para resolver um determinado problema, né? E é Uhum. normal que apareçam outros problemas, né? Se for da área daquele fornecedor, geralmente aparece. Mas quando o fornecedor ele abre demais esse leque e tenta embarcar áreas do projeto que não são áreas dele, isso gera uma Uhum. situação que a gente considera como um, como é que é a palavra que eu vou usar? É uma situação de desconforto. Desconfortável. É, É. Um desconforto, porque a reunião que era para ser sobre a porta, né? Todo mundo foi lá, o arquiteto, o cliente, todo mundo se organizou para a gente conversar sobre as portas. De repente, né, começa a surgir questões sobre o gesso, né? Algo que às vezes a gente até nem se aprofundou naquele ponto, ou que a gente teve uma outra abordagem. E isso gera uma insegurança, né, no cliente, gera um desconforto na gente enquanto projetistas, porque de repente o projeto inteiro está sendo discutido, né? E o foco Uhum. não era esse. O foco era a gente encontrar uma solução para um produto específico. Exato. Então, Acho que isso, assim, faz tempo que eu não ouço, mas é uma questão que vale muito se falar, porque é aquela coisa, vendedor fala demais às vezes, né? E daí, nesse falar demais, ele quer se meter e ser ele o artista. E ele não é o é, artista. Então, acho que é uma red flag, sim. E existem aqueles fornecedores realmente que falam absurdamente demais, falam o que não deve, e quando você comenta nisso, é aquele cara que ele vai se meter nos metais sanitários, é aquele cara que vai se meter no tipo da luz, ele vai se meter no aquecimento de placa solar. Eu acredito que o que vocês estão dizendo não é aquela coisa assim, você conhece, você viu na obra tal quem forneceu isso é uma coisa, uma indicação é uma coisa. Agora, uma crítica, uma mudança de projeto é outra. Eu acho que isso fica muito claro nessa colocação de vocês. exato.
Teve situações em que falou para mudar o ambiente, mudar o espaço propriamente dito. A gente já pegou até vendedores que falaram para trocar a estrutura da casa. Então entra em muitos aspectos que não tem como a gente resolver, às vezes, em uma Sim, reunião. E é sim. aquela coisa, a gente vai para uma reunião, a gente leva o cliente junto, a gente quer clareza e ser direto ao ponto, né? Uhum. É o tempo de vocês É e o do tempo e também cliente. a gente tem que resolver as coisas junto com o cliente. E quanto mais informações forem colocadas na mesa, menos vai ser o poder de decisão, né? A gente não Sim. vai conseguir decidir as coisas, né? Então a gente precisa, de certo modo, ser mais direto ao ponto em alguns momentos, né? Precisa ser direto ao ponto e ser mais sintetizar o projeto, né? Digamos, a área de atuação aqui, então vamos colocar as portas, vamos focar nas portas, né? A gente pode Uhum. falar de texturas, de materiais, da qualidade do produto, acústica, né? Tem E, vários aspectos que a gente pode abordar. Não há necessidade de abordar os serviços que são de outros prestadores, ou mesmo a parte do projeto em si, dos espaços. Enfim, uhum. e a gente sente falta dessa clareza mesmo, né? Quando a gente fala, voltando lá no começo, da expectativa e realidade, é muito em relação a isso, né? Uhum. A área que o profissional vai atuar e o que ele vai entregar, né? Então, a partir do momento que ele respeita o escopo dele, fica muito mais fácil até para os outros prestadores de serviço também, né? É. A Sim. gente entende que muitas vezes o fornecedor, o prestador de serviço, talvez ele quer agradar muito, né? Ele quer conquistar a Uhum. confiança do cliente, quer conquistar a nossa confiança. E talvez nesse processo ele Ele se acaba perde. se perde do foco, de repente a conversa, né, da porta foi parar no gesso, foi parar na estrutura, foi, né, às vezes criticando algo que foi resolvido com os clientes no projeto. Uhum. Então isso tudo, de repente a conversa virou um caos, né? Virou um caos e todo mundo quer fugir dali o quanto antes, né? E isso é bem problemático porque muitas vezes pode ser que o produto desse fornecedor seja bom, tenha qualidade, só que essa comunicação inicial ela já criou uma barreira e fica muito difícil depois retornar, né? Tentar outra Claro, vez. claro. Bem, a gente está se encaminhando, né, pro finalmente. Eu queria, sim, a gente tem essa questão, vendedor, arquiteto, cliente. É um relacionamento, né? Eu brinco assim que é um trisal, né? Não é. Casal já é difícil, a gente sabe o quanto é difícil manter um bom relacionamento. E em três, né? Nesse triângulo aí amoroso, de amor e ódio, é mais difícil ainda. Eu queria que vocês me dessem dicas práticas de como eu, vendedora, chego e consigo assim melhorar esse relacionamento, né? E assim, tá aberto a. Gosto de receber amostra, gosto de receber presente, gosto de receber material, gosto de receber e-mail. Quero sim saber tudo que vocês gostam e o que vocês não gostam nessa relação. Porque tem gente que gosta de flores, tem gente que não gosta de flores. Né? Tem gente que prefere É, dinheiro, tem gente que prefere ir no cinema jantar. Então, assim, nesse relacionamento mesmo de vendedor, arquiteto com o cliente, o que que vocês gostam, o que que vocês não gostam? bom, vamos lá. Acho que 3 dicas, né? Comentou? Aham. Ou não tem um número? 3, né? Não, agora se vocês lembrarem de alguma coisa, vocês estão livres. Então tá. Bom, acho que a primeira de todas do que a gente conversou muito hoje, né, é uma comunicação direta e clara, né? Isso Uhum. é uma dica bem importante, né? Não tentar fugir do escopo, não extrapolar, ser muito direto e claro sobre os serviços prestados, sobre o que tu pode oferecer, sobre também tão importante quanto sobre o que tu não oferece, o que tu não pode oferecer, Tá. é bem importante. Ter um canal de comunicação direto, né? Que a gente possa estar tirando dúvidas, Uhum. conversando mesmo. Isso pode ser tanto um WhatsApp, coisas simples, né? Ou Tá. alguém que a gente possa ligar e telefonar e tirar tal dúvida, perguntar sobre tal material, né? Isso acho que é muito legal para a gente ter esse retorno e o profissional, de certa forma, ele estando à disposição, né?
o resultado final da certo. obra, sabe? Essa via de comunicação, ela é muito importante no sentido de fidelizar, talvez, né? Uhum, Porque quando tu tem, por exemplo, um fornecedor um prestador de serviço, alguém de uma loja, ou que vai realizar aquele serviço e que tu sabe que consegue conversar com ele, consegue tirar uma dúvida, que vai ter essa comunicação fácil, tu sempre vai retornar, né? Tu sempre lembra, eu vou, né, preciso de alguém para realizar tal serviço. Tu vai sempre lembrar da pessoa com quem tu teve essa comunicação mais fácil, né? uhum. Esse é um ponto bem Olha, importante. comunicação DR aí hoje pegou, hein? É, exato. E, E às e vezes diga não é uma coisa, vocês gostam de amostra? Vocês gostam de presentinho no final do ano? Claro, nós temos várias amostras aqui atrás, inclusive. Esse também é um ponto que merece ser citado, né? Uhum, As amostras, elas são importantes também para a gente levar para o cliente e fazer também uma leitura, às vezes, do que o cliente acha. Se a gente leva uma amostra de uma madeira específica, a gente consegue ver questão de textura, acabamento, né? E quando a gente mostra isso para o cliente, fica muito mais claro também as nossas decisões de projeto, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um acabamento de um revestimento de piso, por exemplo, uhum, leva um piso para um cliente, às vezes isso é fundamental para ele entender por que a gente escolheu aquele piso, né? Tem o toque, tem a questão da textura, do brilho, né? Isso é muito importante. E a gente tem sempre 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 que é possível, a gente pega alguma amostra para a gente. Até quando a uhum. gente é um pouco, tenta não ser muito inconveniente, mas a gente geralmente pede para os fornecedores e geralmente a gente consegue, né? Mas Sim. isso de fato é um diferencial, né? Você ter esse material à disposição dos arquitetos. A gente sabe que muitos produtos acaba sendo necessário ir na loja para ver quando é um produto muito grande, Claro. pesado, enfim. A gente entende, né, que tem essa dinâmica, mas quando é possível ter amostras de alguma coisa à mão, para a gente é muito fácil, facilita muito o processo de projeto, porque muitas vezes evita de a gente ter que se deslocar a uma, duas, três lojas para definir um piso, por exemplo. Então a gente pode fazer uma pré-definição a partir do escritório, olhando amostras que a gente tem, e aí, a gente gostou disso aqui. A partir daquela amostra, a gente já vai nas lojas é, mais limitado, né? Com uma visão mais definida do que a gente quer. Então, Uhum. sim, a gente adora amostras, eu acho que faz bastante diferença quando a gente consegue ter acesso a isso, né? Quando os Sim. prestadores de serviço ou fornecedores propõem mesmo, oferecem, né, amostras para a gente, ou principalmente quando eles levam na reunião com o cliente. Isso acho que é o mais importante. Tá. Aquela maleta cheia de coisa realmente para mostrar. Eu acho isso muito importante, porque assim, vocês falaram assim, tem um monte. E uma das coisas que eu peço sempre para tomar cuidado é ter entregue a amostra, mas coloca seu contato lá colado. Que senão Ah, você não sim. vai lembrar de quem é, É. né? Eu Aham. acho que é uma coisa assim que senão você acaba se perdendo. Meninos, meninos, eu chamo meninos porque assim, quando vocês se formaram, eu já estava com quase 20 anos aí na praça, né? Então, assim, eu. Primeira questão, eu quero agradecer muito para quem ficou aqui até agora, né? O Instituto Vincular, ele foi responsável pelo projeto daquele meu closet que eu mostro aqui de vez em quando, onde eu tiro fotos, né? É um lugar que eu tenho. Para quem olha a minha sapateira, a ideia foi desses dois meninos, de enfiar aqueles sapatos todos, que é fantástico, cabe tudo, minha penteadeira, toda parte da nossa suíte, né? Quando a gente foi buscar, a gente queria uma ideia realmente que saísse da caixa. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo escritório de vocês, né? Não só como fornecedora, mas como cliente também. E por isso que essa primeira live com o escritório de arquitetura, eu os convidei, vocês prontamente atenderam, né? Eu acho assim, eu tô aqui, a minha cabeça ela tá fervilhando, porque eu vou encerrar essa live e vou entrar em todos os grupos e dizer assim, gente, se você é vendedor, você tem que assistir essa live, porque ela fala tudo que eu falo dos meus treinamentos e vindo da boca de um arquiteto.
sabe? Porque Olha vocês estão só. falando aí de como é que é a confiança, o que fazer, o que não fazer, se mete, não se mete, ajuda, lê projeto, né? Que são aquelas coisas assim. Eu estou muito feliz, assim, eu vou dizer assim, eu não caibo dentro de mim. Né? Eu acho que eu vou ter que aumentar a casinha aqui. Por sorte, ainda tá com a janela aberta, porque o meu ego hoje, assim, eu estou muito feliz com o que eu ouvi, com Bom, como rolou essa live. Eu acho assim que que bom. quando eu recebo produtos, existe uma questão técnica e tudo mais, mas ouvir do arquiteto, né, que eu tenho treinado vendedores para esse caminho e que é isso que vocês buscam, para mim é fantástico. Então eu só tenho a agradecer. Né? Eu sei que vocês não estão me vendo, mas depois vocês vão ver isso, né? E vão ver que eu estou aqui de canequinha de gato. E mais um aviso. Ó, então, o Wagner está perguntando se eu convidei vocês para o congresso. Convidei sim, Bom, Wagner, convidou. convidei. Já mandei lá o ingresso para esses dois meninos maravilhosos. Então, assim, eu tenho muito, muito a agradecer a vocês, né? Por essa live. Estou muito feliz, né? Meus novos gateiros, né? Que foram influenciados de uma certa forma a ter seus gatos aí. A E energia flui, né? a energia flui, né? E também queria dar um lembrete. A partir de ontem, né? A partir de ontem, começou ontem, essas lives, além de estarem disponíveis no Instagram, elas estão começando a ficar disponíveis também no YouTube. Então, acredito que aí mais uma semana, essa live de hoje também vai estar no YouTube. Eu acho que vai ser maravilhoso, porque às vezes você consegue mandar o link, conversar e tudo. Então, assim, além de estar aqui no Instagram, elas também, ontem já foi carregada a primeira, que foi a da semana passada. O pessoal lá do marketing está carregando as outras, e ela também vai estar no YouTube. Show de bola. Bom, a gente também só tem a agradecer, né? Acho que a Priscila acompanha a gente desde que o escritório estava ali bem começando, né? Quando a gente também acompanhava a live sobre esquadrias, né? A gente conversava bastante sobre esquadrias. E a gente fez o projeto para a Priscila, né? Como ela comentou. Confiou na gente para fazer o projeto do quarto da suíte, né? Uhum. E é isso, tem que confiar, né? Essa relação com o É, arquiteto, com o fornecedor, cliente, existe muita questão da confiança, de se sentir confortável, se sentir à vontade. E a gente criou essa relação muito bacana, né? E agora a Priscila nos convidou para essa live para poder compartilhar um pouquinho da experiência que a gente já teve com esse triângulo amoroso, né? Sim. E a gente só tem a agradecer também, agradecer pelo convite, pela disponibilidade, pela conversa. pelo aprendizado também, né? Foi um projeto relativamente pequeno, na verdade, mas Sim. teve bastante especificações ali, Teve. não eram muito comuns, né? Eu não Então fiz a os gente banheiros ainda, só para deixar claro, porque a gente sabe que aqui em casa temos um senhor que não gosta muito de obra, e ele falou que durante 5 anos ele não vai fazer obra em casa mais. Então os banheiros estão parados, a gente ficou só no quarto, closet mesmo, né? E ele falou assim: não, eu suporto esse banheiro porque eu não vou suportar obra. Então a gente Olha sabe só. como funciona. é, E foi uma questão bacana do projeto que a gente desenvolveu, né, Sim. Priscila, é que tu, além, né, de ser cliente, tu também trazia muitas indicações, né, de produtos, Amigos. fornecedores, que a gente acabou conhecendo contigo também, né? Sim, Foi uma foi troca muito bem bom. bacana. Foi muito bom. Meninos, uma boa semana de comecinho de feriado, um maio maravilhoso. Espero vocês lá em Balneário Camboriú. Deixamos arquitetos fantásticos. Eu, o Wagner, todo mundo espera vocês lá e muitíssimo obrigado por hoje. a gente que agradece. Obrigadão, Priscila. Uma boa Obrigada. semana para ti também. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.